Bom dia, gente. A gente vai começar o mini curso de como montar seu currículo com a professora Juliene. Como eu havia citado no grupo antes, a gravação está acontecendo com o consentimento de todo mundo que está participando, e as pessoas que entrarem posteriormente a isso já consentiram também. O mini curso vai durar das 9 até as 11. Para contar o certificado, tem que ter 75% de presença nele. A tolerância máxima de entrada vai ser 10 minutos. Desejo um bom minicurso para todo mundo. Professora, você já pode se apresentar? Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, vocês me respondam, não me deixem falando sozinha, hein? Bom dia, tudo bem e você? Bom dia, Juliane, tudo bem? Passei até rímel para vir aparecer para vocês têm que me falar bom dia. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Juliene, há 17 anos como professora na universidade, principalmente nos cursos de engenharia de produção e na administração. Há 1 ano só aqui na UFTM, há 10 anos na UFO, a mudança para Uberaba, mais por questões familiares. E falando um pouquinho a respeito do meu currículo, já que a gente vai falar de currículo, então, fazendo aquele resumozinho básico, eu sou graduada em Economia, eu tenho especialização em Logística e Engenharia de Produção, tenho um mestrado em Administração, doutorado em Economia. Então, eu me aventuro um pouquinho aí na Engenharia de Produção, aqui especificamente na área de organizações, então as disciplinas da área de organizações, mas nos cursos fora da engenharia de produção, as disciplinas em que eu trabalho mais são as disciplinas de logística, de PCP, de administração de materiais, gestão de estoque, lá tem outro nome, né? E é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da experiência que eu tenho dentro das empresas em relação a essas questões da gestão de pessoas. Uma dificuldade muito grande que nós temos de enxergar dentro da engenharia de produção é a importância de vocês entenderem o papel do gestor e olhar para a operação com um olhar de gestor. Então, olhar para essa parte específica dos recursos humanos, da gestão de pessoas. Então, eu vejo muitos de vocês, os que eu já conheço, né, especificamente, eu dei uma olhada na lista de nomes aí, eu não conheço todos vocês, não foram meus alunos ainda, alguns eu vi nominhos conhecidos aí, fico feliz por isso, viu? Mas eu tenho visto muito de vocês muito focados nos cálculos, focados, por exemplo, PO, focado lá em PCP, e esquece, do meu ponto de vista, que o maior objetivo de vocês, eu penso que seja ser um grande gestor. Não é ser operacional, não é ser analista, é ser um grande gestor. E ser um grande gestor requer de nós algumas habilidades que são distintas. Nós tivemos oportunidade, nesse PSE que passou, de conversar com um grande gestor da Cargill, há 18 anos na Cargill e hoje lá na cidade de Castro. E ele falou um pouquinho com a turma a respeito da experiência, ele é formado em engenharia de produção, e ele saiu da universidade com esses olhos brilhando, né, dessa parte operacional, e hoje o que ele faz é gestão de pessoas. Fazer a empresa rodar hoje é gestão de pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, hoje o nosso objetivo é falar com vocês um pouquinho a respeito dessa oficina, é a visão oposta, eu quero estar dentro da empresa. O que eu preciso fazer, dado que eu ainda não tenho experiência, para conseguir aquela vaga? Então, o seu currículo e a sua carta de apresentação é o seu cartão de visita. Eles ainda não te conhecem. Então, é a partir dessa referência, é a partir daquela informação que você vai despertar interesse naquelas pessoas em te contratar, ou pelo menos te chamar para participar de um processo seletivo. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Eu não tenho experiência. Como elaborar meu currículo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um material para a gente
ir acompanhando e vocês me falem se vocês estão conseguindo visualizar. Todo mundo visualizando aí? Sim. Ok. Então, pessoal, quando a gente fala em gestão de pessoas, e agora eu vou me colocar do lado de cá, como o gestor que quer recrutar. E eu participei recentemente de uns workshops com algumas pessoas dessa área de recursos humanos, de gestão, voltado para esse foco da indústria 4.0, que tem se falado tanto. E eles têm percebido que as pessoas não têm um cuidado em preparar um currículo específico para aquela vaga. Então, o que a gente vai enxergar um pouquinho hoje aqui é que primeiro eu tenho que ter um cuidado e falar assim, olha, eu tenho interesse na sua vaga, então é para você que eu estou mandando o meu currículo. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Mas, professora, mas eu estou mandando, mas eu vou fazer um currículo assim, mas eu nem tenho experiência ainda, como que eu vou fazer isso? Esse é o X da questão. É aqui que a gente vai entrar e trazer alguns pontos e algumas ferramentazinhas para vocês, para deixar esse currículo mais redondinho e mais apreciável, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque a gente tem visto muito currículo, gente, que não dá vontade de ler. A gente tem visto muito currículo descuidado. Eu trouxe alguns exemplos para vocês e vocês vão falar o que vocês acham a respeito. Bom, nós estamos aí numa era digital, né? Uma era em que a maioria das vagas vocês veem aí na internet, diferente da época em que eu comecei a minha carreira. Na época em que eu comecei a minha carreira, gente, fiquei parecendo tão velha agora, né? Não sou tão velha assim. Mas, alguns aninhos atrás, assim, uns quase 30 anos atrás, nossa, gente, que horror, né? Mas a gente entregava currículo, era pessoalmente, a gente tinha que ir à porta da empresa, chegar na portaria e deixar seu currículo impresso. E eles montavam um banco de currículo e, quando precisava, buscava no banco de currículo aquele currículo que estava cadastrado lá. Então, a gente tinha que ir pessoalmente. Olha que diferença, né? Então, bastava você imprimir o currículo e levar. Hoje, dado que a maior parte das vagas a gente enxerga e a gente procura já de forma online, a gente de forma digital, isso mudou. Então, o nosso cuidado com essa carta de apresentação, né, a maneira como eu estou me apresentando para aquela empresa, para aquela vaga, ela tem que mudar. Então, eu coloquei aí alguns dos sites que a gente vê, né, com informação, com divulgações de vagas, mas são vários, viu, gente? Esses são alguns deles. Mas, bom, como elaborar, então, esse currículo pensando nessa era digital, nessa indústria 4.0 e pensando que eu não tenho experiência alguma? Esse é o nosso foco, pensando que vocês estão iniciando uma carreira, querendo uma vaga de estagiário, querendo uma vaga de trainee. Então, o nosso objetivo é esse. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, que a gente vai aprender, é o que tem que conter. Então, coisas que são obrigatórias, que tem que ter no teu currículo, que não pode faltar de maneira alguma. Mas a gente vai ver também aquilo que não deve conter no seu currículo. Tem coisas, gente, que não deve aparecer, que não precisa aparecer, e não é só não precisar, não deve mesmo. Por quê? Porque vai destruir o seu currículo. Tá? Então, não deve conter. E a gente vai ver, né, ao longo desse tempo aí, alguns exemplos, tá? Bem interessantes. Nós vamos começar, então, com um exemplo. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu peguei esse modelinho na internet e semestre passado nós fizemos a disciplina de seminários e alguns dos colegas colocaram algumas formações, algumas habilidades e eu fiz uma pincelada de tudo que eles tinham colocado e inseri nesse currículo. Então, tem informações que são reais, tem informações que eu inventei, tem informações que são minhas específicas. Estão enxergando aí, mais ou menos? Eu sei que o tamanhozinho da letra não é o ideal para que vocês consigam ler adequadamente, mas algumas coisas eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, o layout desse currículo. Quem quer falar? Eu tenho gente conhecida na sala, vou apontar para os conhecidos que eu tenho. Silas. Oi, diga. O que você acha desse formatinho?
não me agrada muito, não. O que eu uso é um bem diferente dele. Eu acho ele um pouco excesso de informações. Não sei se é o certo ou não, mas eu penso assim um pouco. Pensa você, como gestor, está recebendo um currículo desse. É um perfil para uma área na engenharia. Uma coisa que vocês têm que pensar, gente, o pessoal, em geral, que está indo para a área das engenharias, para a área de operações, é mais quadrado. Eu vou usar essa expressão, estou sendo gravada, mornegando que eu falei isso, mas é verdade, tá? É um pessoal de um perfil um pouco diferente, então não adianta a gente querer mostrar inovação no layout do currículo, tá? Então não é um currículo totalmente errado, mas é o melhor, é a melhor opção? Não, não é a melhor opção. Olha onde está o contato. É embaixo, bem Escondidinho lá escondidinho. embaixo. Eu estou me apresentando ainda. Eu quero que você entre em contato comigo e a última coisa que eu coloco para você é o meu contato. Faz algum sentido? Tá errado? Totalmente errado? Não, gente, não tá errado. Só que eu tenho que focar, eu tenho que colocar esforços naquilo que vai me ajudar. Você tentar trocar um pneu sem uma chave de roda, não vai funcionar. É a mesma coisa. Então, às vezes, você faz força demais sem a chave de roda adequada, sem uma alavanca para colocar naquela chave de roda. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer esforço mínimo para chegar naquilo que a gente quer, tá? Então, esse formato é um dos que eu encontrei e inseri algumas informações minhas, que a gente vai falar aí daqui a pouco, mas eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção em duas coisas, resumo e habilidades pessoais. Alguns nominhos que eu vi aí, eu vou pedir a ajuda de vocês, viu, gente? Eu li o nome Pedro Henrique. Oi, sou eu. Ah, legal. Pedro, dá uma olhada no resumo e fala para mim o que você pensa a respeito desse item resumo. Então, eu achei esse resumo um pouco jogado, assim. Ela não resumiu com certeza quais que são as experiências dela. Ela só fala algumas habilidades que ela tem, que também deixou meio em aberto. Foi Então, mais ou vamos menos. pensar, ó. Eu coloquei meu nome, mas está embaixo lá, estudante universitária. Se eu ainda estou estudando, gente, eu ainda não tenho uma carreira estabelecida, tá? Quando a gente pensa em resumo, eu penso em resumir a minha carreira. Então, um pouquinho de quando eu me apresentei para vocês, falando assim, olha, eu tenho 17 anos de experiência como professora universitária, sou formada nisso e naquilo, é praticamente isso que vem dentro de um resumo. Olha, eu tenho tantos anos de experiência na área tal, tarará. O gerente da Cardio, olha, eu tenho 18 anos de experiência na área de engenharia de produção, dentro de uma multinacional. Isso é resumo, eu tenho experiência, eu vou resumir ali. Então, primeira coisa que não precisa ter ainda nos currículos de vocês, nesse início de carreira, é resumo, tá? Não precisa aparecer. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Habilidades pessoais. Quem quer comentar um pouquinho sobre essas habilidades pessoais que estão aí? Briga não, gente, um de cada vez. Ninguém? Ele colocou, ele não, senhora, escritos de jeitos diferentes nas habilidades. Não tá meio padronizado. Ó, tem a questão da padronização, né? De margem, você fala? Isso. E do jeito de escrever também. Primeiro ele põe, tem alguns ele põe que nem Power BI intermediário. Aí conhecimento avançado em Canva. Tipo, não tinha que estar padronizado, esse intermediário, avançado. Você fala que tinha que estar com a mesma fonte? Não, o mesmo jeito de escrever. Por exemplo, que nem ele escreveu Power BI, não, Excel e Word avançado. Não tinha que ser Canva avançado? Por que um está escrito conhecimento e outro não? Ah, tá. Não, aí tanto, isso tanto faz, tá?
Só uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, assim, em geral, você tenta manter um padrão. Principalmente a depender da área que você está procurando, tá? Então, você falou, ó, se é o curso, se é o software, se é o aplicativo, se é aquilo que você domina, então você vai colocar Excel avançado, Power BI avançado, Canva avançado, tá? Então, não precisaria realmente da palavra conhecimento. Mas vamos destacar lá em cima, olha, excelentes habilidades de planejamento e gerenciamento de tempo. A gente está começando uma carreira agora. Será que nós temos essas excelentes habilidades? Não é meio forçado? Eu senti isso aí também. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, tá? Então, esse é um exemplozinho. Algumas das minhas amigas que ainda estão nessa área de RH, participando de processos seletivos, já me disseram que têm recebido currículos nesse formato e não é o formato que mais agrada, viu, turma? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outro exemplo que eu trouxe para vocês. Olha esse aqui, gente. E aí, quem quer falar? Esse aí tem informações demais, não tem? Tipo, as imagens ali da habilitação B, um carrinho, redigir relatórios de eficiência, ter um gráfico. Eu achei bastante poluído. Então, aí, eu pergunto para vocês, qual a necessidade da gente inserir essas figuras, isso que você está chamando de poluído, né? Então, essas imagenzinhas, qual a necessidade? Você não está fazendo um folder para entregar na rua para alguém ler, porque quando você faz um panfleto, um folder, você tem que ter uma imagem visual que desperte mais atenção. Concorda comigo? Então, é aquela coisa com menos texto, mais imagem, porque vai ficar mais gravado na mente daquela pessoa que está lendo. Certo? Então, primeira coisa é que isso não precisa, tá? Então, esse é um outro formatinho que eu encontrei, um outro formatinho que elas me indicaram, que já receberam, tá? Então, esse daqui, gente, muito menos que o outro, esquece. Tá? Olha, a diferença desse pro anterior é que esse, pelo menos, o contato veio lá em cima, né? Então, tem o e-mail, tem o telefone, colocou só a cidade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, mas não é a melhor opção. Professor, tem certo e errado? Gente, olha, certo e errado não tem. Sabe aquela brincadeira que o povo fala? O currículo é meu, eu faço do jeito que eu quiser? Tudo bem, o currículo é teu, você pode fazer do jeito que você quiser, mas quem está te contratando não vai pensar da mesma maneira. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que pensar, olha, a vaga a qual eu estou me candidatando, qual o perfil dessa empresa, qual o perfil dessa vaga, como que eu vou montar o meu currículo? Tem que ser específico, gente. Tem que ser específico. Para os meninos, vocês fazem a mesma cantada para qualquer uma das meninas que vocês forem se aproximar? É a mesma abordagem? Não é. Tenho certeza que não é. Vai funcionar do mesmo jeito para todas? Não vai. A mesma coisa com um emprego, a mesma coisa quando eu quero uma vaga numa determinada empresa. Não funciona do mesmo jeito. Então, algumas empresas são muito conservadoras. Gente, Cargill é uma empresa em que tem funcionários com mais de 20 anos de empresa. Por aí você já enxerga que é uma empresa conservadora, porque não é uma empresa que a rotatividade de funcionário é muito alta. Então, eles têm padrão, então eles são conservadores. Eu estou dando um exemplo de Cargill. Aí tem outras que não, que o perfil é perfil mais dinâmico, nesse sentido, de ser menos conservador para algumas coisas. Aí, talvez o seu currículo com formato diferente agrade, mas não é sempre. Então, a gente ir pelo básico, ir por aquilo que você não vai correr risco, deixa para você correr risco depois que você estiver lá dentro, que aí você vai mostrar teu trabalho, tá? Então, é nesse sentido que nós vamos pensar. Então, são 2 exemplos aí que eu trouxe só para despertar o interesse de vocês, porque ainda aparecem currículos com esse formatozinho, tá? Bom, então, como elaborar meu currículo? Primeira coisa, gente, seja sincero. Não inventa informação, não inventa curso.
Pedem o certificado? Gente, não pede. Não pede certificado, nunca ouvi falar, nunca entrei numa empresa em que eles me perguntem, você tem Excel avançado? Tenho. Cadê o seu certificado? Nunca me pediram certificado. Isso você é testado lá na prática, tá? Mas sejam o mais sincero que vocês puderem. Segundo, sejam simples e objetivos. É ali, ó, na lata. Não floreia, não inventa, não enrola, não enche linguiça, tá? Simples e objetivo. E terceiro, coloque o essencial para vaga, gente. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, é isso que eu quero destacar para vocês. Cada empresa é diferente, cada vaga é diferente, pensa na vaga. Eu quero aquela vaga, eu vou montar meu currículo para aquela vaga, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, uma vaga real, tá? Eu fui lá na CAT, busquei uma vaga de estagiário, uma na área de qualidade, tá? Ela vem desse jeitinho, gente, eu dei print na tela, tá? Então, essa questão de padronizar, de estar justificado o texto, isso não é culpa minha. Do jeitinho que estava lá, eu só dei print na tela e coloquei aqui para vocês. Olha, para vocês terem uma ideia, quando essa vaga foi publicada. Ela foi publicada em 22/9. Até dia 20, hoje são 27, né? Até dia 24, que eu consultei novamente a vaga, ela estava em aberto. Eu tirei essa vaga no mês 10, eu abri agora, no mês 10, tá? Eu não tirei ela antiga, não. Mas acontece que ela foi publicada dia 22 e ela ainda está em aberto. E será que não tem ninguém que possa preencher essa vaga? Olha o que ela pede. Um auxiliar na manutenção de sistema de gestão da qualidade, visando contribuir para o aprimoramento dos processos, sistemas de informação e qualidade dos produtos e serviços da empresa. Participar de elaboração, redação e revisão de procedimentos relacionados com a qualidade. Participar do programa de auditorias internas e procedimentos relacionados com a qualidade. Identificando não conformidade e recomendando ações corretivas quando solicitado pelo gestor. Prestar assistência ao processo de desenvolvimento e manutenção do sistema de gestão da qualidade, buscando informações e feedback. Gente, não tem nada demais nessa vaga. Quem já fez aí as disciplinas de gestão da qualidade? Ninguém ainda? Eu já. Galera? Eu também. Também já. Natalina falou que também já fez. O que tem aí? Eu não consigo ver o chat, viu, gente? Então, se vocês estiverem respondendo pelo chat, eu não estou conseguindo visualizar vocês. Mas o que tem de mais nessa vaga que vocês não poderiam ocupar? Nada. Tem nada. Agora, olha só onde pode estar pegando, mas que talvez o engenheiro de produção que se cadastrou para essa vaga não esteja sabendo ganhar a confiança das pessoas para a vaga. Olha o que eles estão pedindo. Cursando ensino superior em gestão da qualidade, eu já vi tecnólogo em gestão da qualidade, eu não vi superior em gestão da qualidade, mas tudo bem. Gestão de serviços de saúde ou áreas afins, que possuem disciplinas relacionadas à gestão de processos. Qual a dificuldade de vocês de ocupar uma vaga como essa? Nenhuma. Então, olha aí, ó. Nenhuma. Tá? Eu dei uma olhada em relação a salário, gente, para uma vaga como essa, lá na região de Contagem, tá em torno de R$2.000 para estagiário. Então, imagina que se eu monto um currículo adequado mostrando, olha, eu não sou da área de gestão de serviços de saúde, mas eu sou de uma área afim e eu conheço gestão da qualidade, eu sei fazer o que você está pedindo, com certeza é a vaga, tá? Então, eu trouxe essa aqui e com base nessa vaga é que a gente vai montar o nosso currículo, tá? Pensando que eu quero ocupar essa vaga, certo? Então, foi assim que eu montei a nossa oficina para hoje. Então, primeiro, o que deve conter no nosso currículo? Primeira informação que tem que aparecer, gente, primeira, destacada,
do meu ponto de vista e dos workshops que eu fiz recentemente com as pessoas que ainda estão na área de RH, de gestão de pessoas, tá? Primeira coisa que tem que aparecer, seu nome completo e dados pessoais, tá? Então, não é no final, não é apagado, não é escondido, é lá, ó, no cabeçalho, é lá em cima. É a primeira coisa que tem que conter. Então, eu fiz aqui um esboço, né, para a gente imaginar aí o seu currículo, como que a gente poderia colocar. Então, o seu nome pode vir destacado, uma letra um pouco maior do que as demais, em negrito. Não precisa aparecer a palavra currículo lá em cima, a gente não usa mais a palavra currículo, tá? É isso aqui, gente, ó. Seu nome em destaque. Data de nascimento ou a sua idade. Se o seu currículo estiver sempre atualizado, você não precisa pôr data de nascimento, você põe só a sua idade, tá? Então, é obrigatório, professora, data de nascimento? Não, não é obrigatório. Coloca a sua idade, tá? Ou uma informação ou outra tem que aparecer, certo? Então, pus ali a idade. Endereço, coloquei um endereço qualquer aí, mas precisa aparecer um endereço, tá? É obrigatório você colocar o endereço completo onde você reside. Não importa se é a cidade para a qual você está se candidatando. Você vai colocar o endereço de onde você reside. Se não é a cidade para onde nós estamos nos candidatando, então nós estamos nos candidatando aqui para aquela vaga em Contagem, mas nós moramos em Uberaba. Então, nós vamos colocar em destaquezinho essa informação aqui, pessoal. Olha, mobilidade total para mudança de cidade ou estado. Isso é importante. Isso é muito importante, porque principalmente vocês que são jovens, que estão dispostos a mudar, é importante você falar para o cara, olha, não se preocupe, eu moro aqui bem no interior, mas eu estou disposto, eu quero a vaga, eu posso mudar, eu tenho disponibilidade para mudar, tá? Então, você só ganha quando você coloca essa informação, você não perde por colocar essa informação, tá? Então, aqui, gente, lógico que o tamanho está excessivo, que é para que vocês vejam um pouco melhor, né? Então, adequa o espaço que você tem para caber todas essas informações. Eu vou mostrar para vocês que é possível, tá? E-mail e telefone. Então, essas informações de nome completo e dados pessoais é importante, tá? Obrigatoriamente, lá no início do seu currículo. Não deixe isso para depois, não. Isso aqui, tá? Isso é importante. É o seu cartãozinho de visita aqui, ó, é onde eu bato o olho e falo, onde que eu vou encontrar essa pessoa? Quem tiver, gente, LinkedIn, tá? E se vocês quiserem colocar, bacana, tá? Eu sou antiga ainda, não tenho LinkedIn, tá? Então, não coloquei. Vocês verem tão antiga que eu tenho um e-mail ainda do BOL. Imagina quantos anos esse e-mail existe, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Então, não tenho LinkedIn, mas se vocês tiverem, coloca ali, tá? O LinkedIn de vocês. Então, essas são as principais informações que tem que vir em destaque lá na frente, tá? Agora, gente, o que não deve conter nesse cabeçalho, nessas informações pessoais, não deve conter de forma alguma. Embora, gente, olha que mimo de pessoa. Linda, né, gente? Olha que gracinha. A Juliene. Mas não deve conter foto. Embora eu seja, assim, muito mais bonita do que muitas outras professoras, gente, vocês têm que falar que é. Eles não vão ganhar certificado, viu, Vitória? Ninguém concorda comigo? Concordo. É. Gente, olha, os alunos que já me conhecem sabem que eu brinco muito assim, tá? Mas, antigamente, colocava-se foto, colocava-se CPF, RG. Hoje em dia, primeiro, informação de CPF, RG não serve para nada. Por quê? Porque eles não podem, é proibido hoje consultar Serasa e SPC, é proibido consultar antecedentes criminais, tá? Então, as empresas não podem. Antigamente, a gente
a gente levava, a gente ia ao fórum, fazia consulta de antecedentes criminais e levava impresso para a empresa. Gente, já pensaram nisso? Então, hoje em dia, isso é proibido. A empresa não pode não te contratar justificando que você é devedor, que você está com o nome sujo na praça, tá? Então, essa informação só serve para alguém roubar o seu currículo e fazer rolo com o seu CPF, com a sua identidade. Então, a gente não coloca. Foto, a gente também não coloca, tá? Então, ficou-se padronizado entre as áreas, os gestores de RH, que não se coloca foto. Por quê? Porque eu não posso contratar porque você é mais bonito que o outro, ou tem um nariz mais empinado, ou é mais branquinho, ou mais pretinho, ou mais gordinho, ou mais magrinho, ou do cabelo mais comprido, ou do cabelo mais curto. Não faz sentido, tá? Então, foi considerado durante um tempo discriminação. Ah, contrataram fulano porque era branco e contrataram o outro porque era preto, tá? Então, não se coloca mais foto. Tá? Por mais bonitinho que a gente seja, a Juliane é linda, olha aí que gracinha, que mimo de Juju, tá? Mas a gente não coloca foto, certo? Foto, CPF, RG, fora, tá? Isso de forma alguma. Bom, então a primeira coisa que vai aparecer lá no seu currículo, lá no cabeçalho, lá no início, destacadinho, seu nome completo e dados pessoais. Segunda coisa que a gente tem que colocar e que o pessoal tem muita dificuldade, porque não entende o que é objetivo. Esse campo, turma, é obrigatório. Você pode esquecer um monte de outras coisas, não esqueça o objetivo, tá? O que é esse objetivo? O que eu quero fazer na empresa, ou é específico para aquela vaga que eu estou me candidatando, tá? Então, vamos aqui, ó, ao nosso exemplo. Gente, vocês viram que eu mantive lá, ó, o cabeçalho? Então, meu nome com os dados pessoais estão mantidos lá, ó. Aí, segunda coisa que eu venho no meu currículo, objetivo. Qual a área que nós estamos nos candidatando? Gestão da qualidade. Então, meu objetivo pode ser assim, gente, ó, curtinho. Atuar na área de gestão da qualidade. Pode, não tem problema algum. Mas eu quero melhorar? Eu achei que tá pouco. Posso melhorar? Posso. Atuar na área de gestão da qualidade, implementando projetos de melhoria. A pessoa já vai entender que você conhece um pouquinho mais das ferramentas de melhoria, das ferramentas de gestão da qualidade. Quando você aumenta um pouquinho o seu objetivo, mas de acordo com a vaga, tá? Ah, mas eu acho que ainda posso colocar mais coisas. Olha, atuar na área de gestão da qualidade, implementando projetos de melhoria, buscando certificação de qualidade. Prestem atenção comigo. O que estava escrito lá no perfil da vaga? Que eles queriam alguém para fazer auditoria interna, para descrever procedimento operacional padrão. Isso tem a ver principalmente com certificação. Então, quando eu escrevo isso daqui, eu estou mostrando para quem está me avaliando que eu sei o que é aquilo lá. Mas se eu não sei, não coloca, viu, gente? Se eu não sei, eu não invento, eu não coloco. Certo? Então, pode ser simplesinho, ou eu posso complementar o meu objetivo. Sempre de acordo com a vaga que está disponível. Sempre de acordo com a vaga que eu estou pleiteando. Ok? O que não deve conter nesse objetivo, gente? Objetivo genérico. O que é um objetivo genérico? Trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Atuar na área de engenharia de produção. Quantas áreas tem a engenharia de produção? Se for de acordo com a BEPRO, 10. Se for de acordo com as empresas, tem um monte, porque cada empresa divide de uma maneira as suas áreas dentro da área de operações, dentro da área de produção, tá? Então, isso aí, ó, atuar na área de engenharia de produção, gente, é genérico. Vocês são engenheiros de produção, mas não são genéricos. Eu estou indo para uma vaga. Qual a vaga que é? É uma vaga na área de logística? É uma vaga na área de PCP? É uma vaga na área de gestão da qualidade? Não importa, tá? Não seja genérico. Não fique em cima do muro. Aquele que está no médio, que é mediano, conhecem o conceito de medíocre? Medíocre é aquele que é mediano, ou seja, ele não é bom, ele não é ruim, mas ele não é bom.
medíocre. Não seja genérico, não seja medíocre, não esteja aqui, ó, no mediano. Faça a diferença. Então, não deve ter objetivo genérico. Segunda coisa que não deve ter no objetivo, gente, é frase de efeito. Sabe aquela habilidade que a gente viu naquele currículo lá, ó? Excelentes habilidades de planejamento e tal? Aquilo é frase de efeito. Frase de efeito é forçado. Frase de efeito só enche linguiça. Frase de efeito não fala o que você quer e o que você é capaz de fazer efetivamente. Fora. Fora frase de efeito. Então, olha, um objetivo aqui parecido com isso aí, ó, com frase de efeito. Quero trabalhar com muita responsabilidade e comprometimento para fazer a empresa crescer. Estão vendo a minha cara de desiludida com um objetivo desse? Quando a gente pega um currículo, eu tive a oportunidade de atuar na área de gestão de pessoas no Atacado Peixoto. E a gente pegava currículos, embora lá no passado, e principalmente porque o currículo era impresso, vinha no papelzinho para gente, eu já peguei currículo amassado, já peguei currículo rasgado, currículo que vinha dobradinho assim, ó, que, né? E que, primeiro, que não tinha uma estrutura para currículo, tá? Mas a pessoa, às vezes, não colocava objetivo, mas colocava assim, olha, me comprometo a trabalhar e fazer, alcançar os objetivos e tal. Você fala, coitado, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Não funciona, gente. Então, nada de frase de efeito, nada de ser genérico. Vamos ser específicos, vamos ser simples e objetivo. Aquilo que eu falei lá no início. Ser sincero, simples, objetivo e adequado para aquela vaga. Então, você mostra que a sua atenção naquele momento foi dedicada para aquela vaga. Tá? Então, cada vez que você for participar de um processo seletivo, você vai refazer o seu currículo. Tá? Você vai abrir o seu currículo e vai olhar se ele está adequado para aquela vaga. Certo? Então, ó, nome completo, dados pessoais, objetivo. Tá? Terceira coisa que tem que aparecer, formação. E aí, gente, eu vi alguns currículos com uma discussão entre formação e educação, tá? Bom, para a gente não se estender muito e não ficar cansativo, eu vou resumir para vocês. Formação é o que eu estou fazendo e formando o meu perfil. Então, os cursos que eu fiz, a graduação que eu fiz, aquilo que agrega. Educação está relacionado principalmente com a questão moral e cívica, dos princípios e valores que eu carrego, tá? Então, quando você for fazer o seu currículo e for colocar lá, faça a opção pela palavra formação e não pela palavra educação. Tá? Vão deixar de te contratar especificamente por causa disso? Não, mas nós estamos pensando num currículo redondinho, num currículo em que eu entendo os conceitos que eu coloquei, que eu entendo aquilo que eu estou colocando, tá? Já vi um processo seletivo em que a pessoa perguntou, por que você colocou educação aqui onde você coloca o curso que você fez e o que você já executou na universidade? E a pessoa não soube dizer por que ela colocou a palavra educação. Então, não vamos correr risco, gente, porque a gente pode ser pego nesses detalhezinhos, tá? Formação, não complica, simplifica, certo? Então, formação, turma. Primeira coisa que nós vamos colocar é o que você tem de mais recente. O que vocês estão fazendo de mais recente na vida de vocês? A graduação. A graduação em quê? Engenharia de produção. A maioria, todo mundo é da engenharia de produção? Tem algum aluno que não faça engenharia de produção que está fazendo aqui a oficina? Sim, eu sou da mecânica. Ah, bacana. Quem é? Eu sou da química. Ah, legal. Gente, fico muito feliz de ter vocês aí participando conosco. E se vocês quiserem tirar dúvida, porque eu estou dando muito exemplo voltado aí para a engenharia de produção, vocês podem ficar à vontade, viu? Então, olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente vai colocar é o curso. Engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de produção.
tá? Você vai dar ênfase no curso. Tá? Então, o seu curso é o mais importante. Eu estou colocando em corzinhas diferentes só por questões didáticas, viu, gente? Lá no currículo não precisa papagaiar o troço desse jeito, não. Então, ó, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia química, Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a data. A data de quando você começou, e se você ainda não tiver terminado, cursando. Não precisa colocar data de previsão de conclusão, tá? Porque às vezes é tiro no pé que a gente dá. A gente faz uma previsão, empaca daqui a pouco e não se conclui naquele tempo previsto, tá? Então, não tem problema. Você não é obrigada a cumprir, acontece um monte de imprevistos na vida da gente, então você só coloca cursando. Ó, então, em 2018, estou cursando, tá? Mas isso aqui, essas informações, são obrigatórias. O curso, a instituição e data. Professora, vou colocar ensino médio e outras coisas? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas não. Já de cara, eu vou falar para vocês não, tá? Mas antes de entrar lá no não, o que mais eu poderia colocar aqui informação? Tá? O que mais eu posso colocar aqui? Então, se eu não vou colocar ensino médio, não faz sentido no Brasil, dado que eu já estou na universidade, colocar ensino médio. Porque, por certo, eu já passei pelo ensino médio. Então, não faz sentido, dado que eu estou fazendo um curso superior, tá? Então, o que eu posso colocar aqui, gente? Aqui, para destacar, é específico para vaga, tá? E aí, eu puxei sardinha para o meu lado quando eu escolhi essa vaga, porque eu puxei sardinha para o meu lado por conta dos cursos que eu tenho nessa área, tá? Então, o que eu vou colocar aqui são cursos da professora Juliene com datas distintas. Mas, olha só, auditoria líder de qualidade. Eu fiz esse curso lá em 1900 em Guaraná com rolha, eu trabalhava numa empresa lá na área de gestão da qualidade e fiz esse curso pela TSG, mas aqui eu mudei só a data, viu, gente? Eu tô pensando que hoje eu sou uma universitária com 22 anos, entrei na universidade em 2018 e aí, no início desse ano, eu fiz esse curso online, tá? Então, eu tô pensando, eu tô fazendo um currículozinho com a carinha de vocês, pensando numa pessoa, num estudante universitário, que está se capacitando, que está começando carreira agora, então as datas aí estão relacionadas a vocês, embora eu tenha o curso, mas eu fiz lá atrás, tá? Por que esse curso pode vir aqui informação? Porque esse curso está diretamente relacionado ao perfil da vaga para a qual estou me candidatando. Olha outro curso que eu coloquei aqui também, auditoria interna de qualidade. Um curso que eu fiz também lá no passado, em função da empresa em que eu trabalhava. Outro curso, ferramentas da qualidade, tá? Então, se você fez, como eu sei que alguns alunos aí, que foram meus alunos, estavam fazendo 6 Sigmas, estavam fazendo cursos de gestão da qualidade, eu vi um pessoal falando aí de um curso de Green Belt, White Belt, eu não sei, eu vi aí, até aqui, né, na CEGEP, não foi isso? A gente teve uma palestra sobre Green Belt. Ah, bacana. E aí parece que vocês fizeram uma parceria aí, não foi? Sim. Bacana. Gente, quem puder fazer, faça. Curso só agrega, tá? Curso só agrega. Curso não te desmerece. Então, se vocês puderem fazer, façam. Bacana, tá? Não sei valor, essas coisas, não estou vendendo o curso lá, mas que não seja esse, que seja um outro. Invistam na carreira de vocês. Gasto com formação não é gasto, é investimento, tá? Então, procure... Oi? No caso, tem alguns aplicativos de curso. Seria interessante também colocar que já fez o curso em tal aplicativo, por exemplo, o Udemy, mesmo que às vezes eles não dê certificado. Nós vamos falar. Se o curso ele não é bem específico para a área, você não vai colocar aqui informação. Tá? A gente tem outro campo para colocar esses outros cursos que a gente tem. Então, por exemplo, um inglês fluente, um curso de Office, Excel, PowerPoint, essas coisas, um curso igual aqueles que tinha lá naquele exemplo que eu coloquei, um Canva, tá? Tudo a gente pode colocar. Só que aí tem um campo específico. Então, aqui em formação, nós vamos colocar só os que estiverem relacionados à vaga. Eu poderia deixar só assim?
poderia colocar esses cursos aqui lá na frente, onde a gente chama cursos e conhecimentos. Né? Posso trazer para cá? Posso. Trago para cá só os que forem específicos, adequados para a vaga. Certo? E aí, esses demais cursos que vocês têm, todos, gente, vocês têm um curso avançado de planilha em Excel, vocês têm um curso avançado nesses aplicativos, né? Por exemplo, AutoCAD. Eu vi uma vaga em que pedia um conhecimento específico. Ai, meu Deus, agora eu me esqueci o software. Não vou me lembrar agora, gente, mas era um conhecimento específico. Então, se você tem, já coloca aqui, se você tem aquele específico. Se você não tem, se os cursos que você tem não são específicos para vaga, você vai colocar em outro campo. Certo? Então, oi. Um curso específico dessa vaga, mas não curso de tantas horas, porque geralmente esses cursos que a gente faz online são menos horas. Tem problema? Não, aí você coloca a data. Se você não tiver quantidade de horas, você pode colocar só data. Tá? Não tem problema, não. Juliane. Oi? Igual o Pedro estava falando, se por acaso eu fiz o curso que é para a área específica, mas não tenho o certificado, é interessante eu colocar nessa área aí ou não? Se o curso é específico para aquela vaga, se ele vai te ajudar, sim, vocês vão colocar aqui. Não importa se tem certificado. Gente, olha, eu estava na Braspelco, eu vou colocar a hora que eu for colocar a experiência, eu trabalhei na Braspelco na área de gestão da qualidade, na área de produção, pensando, eles tinham certificação, uma certificação específica, duas certificações, a ISO 9000 e a certificação específica da área, porque era couro para linha automotiva, tá? Então, quando eu entrei, eu já tinha 2 cursos, o de auditoria interna e o de ferramentas da qualidade. Nunca me pediram certificado, tá? Então, eles não pedem certificado, mas você vai colocar, olha, eu fiz pelo Fundação de Desenvolvimento Gerencial, eu não tenho certificado. As empresas, gente, dificilmente elas vão te pedir um certificado, tá? Mas se você efetivamente tem o curso, então coloca, faz a diferença. Né? Só não inventa. O que eu não quero é que, então já que eles não me pedem certificado, então eu posso inventar, porque eu fiz isso aqui mesmo na universidade, e aí não. Tá? A gente é pego nessas coisinhas assim, tá? Então, inventar não. Mas fiz o curso online, gostei, foi bacana, embora eu não tenha certificado, mas eu posso colocar aqui, tá? Então, o curso é voltado para vaga, eu coloco aqui, certo? Sanei sua dúvida? Sim, obrigada. Ok. Tá? Então, olha, eu já comentei um pouquinho com vocês o que não deve conter. Ensino médio, ensino fundamental. Não preciso colocar ensino médio, ensino fundamental. Naquele modelinho que tinha os carrinhos, o gráficozinho, lá aparecia ensino médio. Aparecia até o nome da escola, tá? Precisa, gente? Não precisa, tá? O que eu não coloco informação, os cursos que não são específicos para aquele cargo, para aquela vaga, tá? Então, isso eu não coloco aqui. Não deve aparecer aqui. Tem campo específico. Ensino médio, esquece isso da vida de vocês. Não olha para trás, a gente olha só para frente. Né? Então, ensino médio fundamental, esquece. É da graduação para cima. Certo? Nome completo, objetivo, formação. O que mais deve aparecer, então? Quarta coisa que deve aparecer, experiência. Professora, eu estou começando a minha carreira agora, não tenho experiência nenhuma. Alguma coisa tem. Vocês ajudaram a organizar uma semana acadêmica no curso de vocês, vocês participaram de empresa junior, vocês participaram da atlética, do CA, fizeram iniciação científica, tudo isso é experiência. Professora, eu não fiz nada disso, mas eu ajudava minha mãe vendendo salgadinho. Bacana! Só que tem um jeito de colocar. Você vai falar, eu vendia salgadinho na rua. Vendedor autônomo. Aí você tem como colocar, gente, porque nada é muito. Você fala, nada, nunca fiz nada.
Caraca, velho, nunca fiz nada. Vou contratar uma pessoa dessa. Uma pessoa que passa 4, 5 anos na universidade e não fez nada. Aí esquece. Você não tem nada para me falar que você possa colocar em experiência, né? Como diz João Guanabara, passa a régua, fecha a conta e esquece. Tá? Então, alguma coisa de experiência, gente, vocês têm para colocar. Tá? Então, a experiência que vocês têm com planejamento, organização de semana acadêmica, se vocês têm experiência já de outros estágios, então, vamos por partes, tá? Experiência. A gente vamos dividir, então, as experiências. O que é experiência em empresa, seja na forma de estágio, como autônomo, e outras experiências, que nós vamos chamar de outras atividades, tá? Se eu não tenho experiência nenhuma como estágio, contratado em nenhuma empresa formal, nem como vendedor autônomo do salgadinho da minha mãe, então aqui na experiência eu já vou colocar essas outras atividades. Iniciação científica, bolsa de pesquisa, participação em CA, participação na atlética, participação na empresa júnior, organização de semana acadêmica. Então, aí eu coloco aqui, em experiência. Mas se eu tiver alguma experiência como estagiária em algum outro lugar, eu vou separar as duas coisas. Tá? Então, nós vamos separar as duas coisas. Então, do jeito em que eu coloquei o currículo, eu separei essas coisas, tá? Eu separei essas coisas. Então, vamos lá para a gente tentar entender. Olha, então tá aqui, experiência. Eu coloquei uma das empresas nas quais eu trabalhei, tá? Que é a Braspelco. Bom, então a Braspelco estava situada em Uberlândia. Isso é importante colocar, gente. Então, a primeira coisa a respeito da experiência que eu coloco é o nome da empresa. Não é o meu cargo, não é o que eu fazia, é a empresa. Então, vai aparecer desse jeito no seu currículo. O nome da empresa, a cidade na qual você trabalhou nessa empresa, porque ela pode estar localizada em mais de uma cidade, e o período no qual você trabalhou lá. Gente, essa data, lógico, é fictícia, né? Mas eu trabalhei na unidade de Uberlândia, tá? Aí você vai falar assim, professora, Braspelco é o quê? Para não criar essa dúvida lá na cabeça de quem está te recrutando, você pode colocar aqui, ó, entre parênteses, logo abaixo do nome da empresa. Tem empresas, gente, que são muito conhecidas, você não precisa colocar o ramo de atividade dela. Tem empresas em que o nome não diz com o que ela trabalha, qual que é a área daquela empresa. Então, é importante a gente colocar. Tá? É importante eu falar para a pessoa que está lendo do que se trata aquela empresa que eu trabalhei, certo? Então, olha, é uma empresa no ramo de exportação de couro bovino. Qual tipo de couro? O Wet Blue. Tá? Então, não vou tirar muito tempo para explicar, depois quem quiser trocar ideia aí, muito bacana, tá? Então, olha, a empresa, a cidade e o período, tá? Mês e ano, não precisa de dia, viu, gente? Do dia 20 de fevereiro de 2018, não precisa do dia. Mês e ano, tá? Isso é interessante que se coloque, certo? Aí sim você vai vir cargo. Qual cargo, então, eu estou colocando? Não era o meu cargo de estagiário, mas dado o currículo que nós estamos formando, pensando nessa questão de não ter experiência profissional, então, estou colocando como estagiário. Então, o cargo de estagiário, em que área era? Na área de gestão da qualidade, tá? Professor, eu quero esse cargo de estagiário na área de qualidade, mas eu não tinha experiência na área de gestão da qualidade, mas eu fazia algumas coisas de processo. Bacana! Você pode colocar o que você fazia. Então, você vai colocar o cargo que era, em qual área era, tá? E aproveitando, logo abaixo, você vai colocar as funções que você executava, né? Então, coloca aqui, olha, quais eram as funções que eu executava? Ministrar cursos e palestras para capacitação de funcionário para certificação e eu fazia mapeamento de processo e desenvolvimento de procedimento operacional para certificação, né? Então, quando você coloca, olha, mesmo em que o meu cargo não fosse na área de gestão da qualidade ainda,
Mas se eu já estivesse executando essas funções e estou pleiteando aquele cargo lá na área de gestão da qualidade, eu já estou fazendo diferença, tá? Então, para os meninos que estão aí, que não são do nosso curso, eu sei que vocês têm disciplinas parecidas com essa de qualidade. Eu não sei se bem iguais, e o menino, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar, tá? O pessoal da mecânica, da química, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo que é específico, eu estou pensando no meu cargo específico, na minha função, no meu currículo específico para a vaga que eu estou me candidatando. Então, mesmo que eu não atuasse na área de gestão da qualidade, mas se eu executasse alguma função que contribua com aquelas que são as atribuições do cargo, eu vou colocar aqui, né? Então, isso ajuda a afunilar aquela seleção. Então, opa, esse cara aqui, olha, ele não é da gestão de saúde lá, o curso dele não é específico em gestão da qualidade, mas o cara já fazia isso daqui. Opa, bacana. Então, esse é um cara para a gente, pelo menos, chamar para conversar. Aí, o resto você faz pessoalmente, tá? Então, olha, empresa, o lugar, o período, o ramo de atividade dessa empresa, caso o nome dela não seja, né, aquilo que vai falar, nossa, que empresa que é essa, eu já sei, não precisava de colocar, tá? Aí você vem com o cargo, a área desse cargo e as funções que você executava. Gente, preciso colocar função demais? Não. Seja simples e objetivo. Direciona para aquilo que você está fazendo, tá? Direciona para aquilo que você está fazendo. Então, se você fazia função diferente aqui ainda, entrar em contato com o cliente, entrar em contato com o fornecedor, esquece. Não coloca aqui, tá? Ah, mas eu não fazia outra coisa. Então, a gente vai escrever de maneira em que eu possa adequar. Não é mentir, gente. É adequar, tá? O negócio não é mentir. É adequar as funções que você fazia de forma que desperte interesse no outro que está lendo para aquela vaga específica, tá? Então, por exemplo, eu tenho muito aluno que faz estágio na área mais comercial das empresas. É especificamente com vendas? Não. Eles pegam todos os contatos, por exemplo, de devolução de mercadoria. Então, quando você faz análise de devolução de mercadoria, entra em contato com o cliente, entra em contato com o fornecedor, você está identificando o quê, gente? Não conformidade. Olha, eu identifico uma necessidade que foi, eu identifico um problema que foi a devolução, eu vou tentar identificar agora o motivo da devolução. Entra em contato com o cliente, que a gente vai falar, o produto não estava de acordo com a especificação. Entra em contato com o fornecedor, por que meu produto não veio assim? Nós vamos ter que devolver. Isso é identificar não conformidade. Então, vocês veem que não é mentir? Eu estou lá na área comercial e estou executando uma função que é da gestão da qualidade. Então, às vezes, o que a gente não consegue é adequar o currículo para aquela vaga. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês. É mostrar que é possível a gente pegar e adequar o que eu faço pensando naquilo que eu quero fazer. Pensando na vaga que eu estou me candidatando, tá? Então, é nesse sentido. Então, não precisa mais que isso daqui. 2 pontos daquilo que eu faço, encerra, não preciso mais que isso, tá? O que não deve conter aqui. Ah, gente, não coloquei aqui no slide o que não deve conter, mas eu falo com vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, erro gramatical. Estou colocando aqui. Não vou colocar muito texto para deixar o negócio muito poluído, tá? Então, ó, erro gramatical, muito texto para ficar poluído. E cuidado com a questão de formatação, gente. A gente peca pela falta de cuidado. É nos detalhes que a gente perde ponto. Eu falo que a gente, na nossa carreira, a gente é igual ginástica olímpica. Sabe como funciona a ginástica olímpica? Você não ganha ponto, você perde ponto. Já observaram quando tem Olimpíadas, como que é? Então, a pessoa se apresenta,
Aí o comentarista vai falar assim, olha, fulano perdeu tantos pontos porque os pés não estavam alinhados. O Beltrano perdeu tantos pontos porque as pernas não estavam esticadinhas. Então, a pessoa não ganha ponto, ela perde ponto. A mesma coisa aqui. O teu currículo não ganha ponto, o teu currículo perde ponto. Então, por isso que ele tem que estar certinho, redondinho, adequado, tá? Então, se eu não tenho, eu vou adequar para poder fazer isso, tá? Se tem mais de 2 pontos, gente, isso aqui é detalhe, mas é detalhe que faz diferença. Então, se eu tenho mais de 2 pontos para elencar, eu termino os anteriores com ponto e vírgula. Então, ó, ministrar cursos e palestras de capacitação de funcionário para certificação, ponto e vírgula. Mapeamento na ISO TS 16.000, ponto. Por quê? Porque é a última. Se eu tivesse mais 3, eu ia manter as anteriores com ponto e vírgula e só a última com ponto final. Professora, mas a senhora é chata mesmo, né? Sou. E não sou só eu que sou chata. Essa é a diferença, porque não sou só eu que sou chata. Tem muitos outros que estão aí recrutando, selecionando, que são mais chatos que eu. Tá? E às vezes a gente perde nesses detalhes, tá? Eu deixei de colocar ali o slidezinho do que não deve conter, eu tinha até exemplo de erro gramatical e tudo, e acabei me esquecendo de colocar aqui no slide, tá? Então, nós colocamos, ó, nome completo e dados pessoais, objetivo específico para vaga, formação, experiência, ali eu coloquei só uma das experiências, e aí eu chamei para vocês de outras atividades, tá? Então, eu sei que alguns de vocês aí já fizeram estágio, então, se já fizeram estágio, vocês vão colocar lá em experiência. Professora, eu não fiz estágio nenhum, mas eu participei do CA, eu participei da Atlética, eu participei da EJ, eu participei de iniciação científica, aí vocês vão colocar lá em experiência. Se eu tenho estágio, mas eu tenho essas outras atividades, então eu vou ter um outro campo no meu currículo que eu vou chamar de outras atividades. E eu trouxe uma outra atividade, gente, bem inusitada, porque às vezes eu participo de projetos na comunidade, eu participo de projetos na igreja, eu participo de projetos em ONG. Isso também pode aparecer em outras atividades. Então, quando eu falo para vocês que não tem nada para colocar, gente, aí esquece. Aí não tem como. Então, alguma coisa eu tenho certeza que vocês têm para colocar. Tá? Então, eu trouxe uma atividade aqui bem diferente. Tá? Só para mostrar para vocês que eu posso colocar e o que isso agrega. Eu vou explicar para vocês o que isso agrega. Então, olha, eu trouxe aqui uma atividade que se chama Projeto Escola da Vida. É de uma ONG específica que se chama MPC, da MPC de Uberlândia. Eu pus uma data aqui de 2014 até o período atual, embora esse ano a gente não tenha tido atividade do Projeto Escola da Vida por conta da pandemia. Mas eu coloquei ali, ó, é uma ONG de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, olha, o nome é Projeto Escola da Vida. O que é esse negócio de Projeto Escola da Vida? Então, eu coloco lá, igualzinho eu coloquei na experiência, que eu não sei o que é Braspelco, eu coloquei aqui, ó, ONG de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, vocês podem ver que a estrutura, gente, é igual, ó, o nome, como se fosse o nome da empresa, Projeto Escola da Vida, MPC, e a data. Entre parênteses, do que se trata esse troço de Projeto Escola da Vida, tá? Então, tá ali, para quem não sabe, já vai, ó, bacana, ela fazia parte de uma ONG. Então, a pessoa, por que isso é importante colocar? Se você tem, você faz. Mostra que é uma pessoa proativa, mostra que é uma pessoa que está disponível, que quer fazer, que quer aprender, tá? Então, professora, mas não é obrigatório, gente. Só que se eu tenho e eu faço, isso faz diferença, tá? Então, não estou mandando ninguém aqui procurar ONG, participar, fazer essas coisas, não. Mas tem aqueles que o fazem, tem aqueles que fazem nas suas comunidades, nas igrejas, participam de ONGs e tal, pode colocar, tá? Então, esse vai ser um grande diferencial, e aí, principalmente de acordo com as funções que você executa. O meu, não é uma ONG, mas é a EJ. Então, o que eu fazia dentro da EJ? Fazer parte do CA. O que eu fazia no CA? Eu participei de um projeto de iniciação científica. Então, iniciação científica. Qual a área da iniciação científica na universidade? Qual o período? Pode colocar o nome do professor, o nome do projeto de iniciação, quais as suas atribuições
lá naquele projeto de iniciação. Aí, ó, trabalho de iniciação publicado em tal lugar, assim, assim, assado. Então, tudo isso vocês podem trazer para cá, tá? Eu trouxe uma bem diferente daquilo que é curricular, justamente para mostrar para vocês que é possível colocar no currículo no qual eu não tenho experiência profissional, mas eu tenho outras experiências que agregam para colocar no currículo, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Juliane, Então, oi? eu ia perguntar isso agora, se na ONG, por um acaso, eu desenvolvesse algum cargo de coordenadora, de Sim. diretora, seria interessante eu colocar. Isso, perfeito. Ó, eu tô na EJ, eu tô na Atlética, eu tô no CA. Em qualquer um deles, eu tenho um cargo e uma função. Não é isso? Eu tô numa ONG, mesmo como voluntário, mesmo que eu não ganhe nada para aquilo, eu tenho um cargozinho lá. Tá? Vocês não colocar só voluntário, gente. A gente já sabe que ONG é voluntário. Então, o que você fazia lá? Tá? Então, vocês precisam colocar o que era o seu cargo lá. Tá? Então, eu coloquei aqui um cargo de coordenadora, porque a gente ajudava a coordenar as ações, nós éramos uma equipe, não era uma pessoa, só a figura de uma pessoa, mas era uma equipe que coordenava, né? Então, eu coloquei. Então, olha, qual que era a função? Então, do mesmo, vocês viram que o padrão de apresentar a experiência e o padrão de apresentar as outras atividades eu mantive o mesmo? A mesma estrutura de design, né, de layout? Então, eu posso manter essa carinha de mesma estrutura. Então, olha, coordenar projetos de capacitação e desenvolvimento de crianças e adolescentes em escolas públicas. Então, era um projeto especificamente voltado para escolas públicas de comunidade carente, tá? O que mais que era atribuição, então, da Juliane lá no Projeto Escola da Vida? Ministrar palestras e cursos de atuação da ONG. Quais eram as áreas? Autoestima, abuso sexual infantil, suicídio. Então, de acordo com a necessidade que a escola apresentava para a gente montava as palestras, passava uma semana na escola, né, trabalhando com os meninos, um projeto bem legal. Mas para que serve? Eu não estou vendendo o projeto para vocês, não. O objetivo é mostrar para vocês que às vezes a gente faz muita coisa, que a gente tem experiência, porque olha só, olha, quando eu não tenho experiência profissional, mas estou falando para a empresa que eu executo uma função fora, que eu coordeno, que eu planejo, que eu apresento, que eu ministro curso, que eu consigo fazer isso, que eu consigo falar em público, isso já é um diferencial. Tá? Então, se você tem essas experiências, gente, não omite, pode colocar, tá? Só que não coloca frase de efeito. Vocês viram que em lugar algum, naquilo que deve conter, eu não coloquei frase de efeito, tá? Então, não tem porque os alunos que são abusados têm dificuldade e e a gente apolia e faz... Não, esquece isso. É simples e objetivo, tá? E é para mostrar uma competência. Então, o nosso objetivo aqui, gente, é mostrar uma competência. Então, a minha competência aqui era em coordenar projetos. E qual a outra competência? Ministrar palestras. Então, o que eu quero mostrar para aquelas pessoas eram quais as competências que eu estava desenvolvendo nessas outras atividades. Então, eu tenho uma iniciação científica. Quem de vocês aqui, participando, faz IC? Cri, cri, cri. Ninguém faz iniciação científica? Tem alguém ainda me assistindo? Eu acho que ninguém faz, não. Não? EJ. Eu faço parte. Eu também faço. Né? E aí, o que vocês poderiam me falar, por exemplo? EJ, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, período, cargo. O consultor e o setor que você é, né? E aí, quais seriam as suas funções? As funções do próprio setor que a gente faz, por exemplo. A execução em projetos também mostra as atividades do setor.
Quando vocês forem... Gente, se algum dia vocês quiserem trocar figurinha, eu não me incomodo de ajudá-los, não, tá? Estou fazendo meu currículo, fez parte da EJ, não sei como colocar aqui, professora, porque lá a gente tem um monte de atividade e eu não sei quais selecionar para colocar aqui, tá? Às vezes a gente tem o hábito de falar assim, ó, que fazia vários projetos. Em casa, gente, é uma aventura a gente fazer atividade online de casa, porque aí marido entra, o filho entra, né? Né, meu bem? Falou oi pra turma aí. Mas o que eu posso colocar? Primeiro, vocês vão tentar concentrar essas atividades da EJ de forma mais resumida. E quando vocês entrou, abriu a porta e não fechou, gente. E quando vocês colocam, às vezes, coordenar determinados projetos, vocês são muito genéricos. Eu já peguei currículos assim, tá? Às vezes, vocês são genéricos nessa questão da execução do projeto. Então, vocês podem ser mais específicos quando vocês colocam, né, os projetos. Então, vamos supor, em vez de colocar coordenar projeto de capacitação, então poderia ter sido só até aqui, ó, coordenar projeto de capacitação, né? Então, olha, coordenar projeto de capacitação e desenvolvimento de crianças e adolescentes em escolas públicas. Mas se eu estou pensando direto lá na EJ, como que eu poderia colocar, tá? Como que eu penso que a gente poderia fazer diferente aqui? Então, ao invés de vocês colocarem coordenar projetos, então vocês poderiam pegar determinados projetos que tiveram ganhos nas empresas. Então, nós temos um projeto para a sanduicheria do Zé da esquina. Então, nós vamos falar assim, olha, o projeto do Zé da esquina era um projeto de alteração de layout. Nossa, bacana. O projeto do João, não sei da onde, era um projeto de reestruturação financeira. E aí ele deixou de perder, ele estava perdendo lá 20% e ele deixou de perder. Agora ele recuperou esses 20% que ele perdia financeiramente. Então, vocês podem especificar, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, ministrar palestras e cursos, eu coloquei quais tipos de palestras? Aqui eu estou falando para vocês que eu trouxe um exemplo bem genérico para mostrar para vocês que tem uma gama de opções para colocar em outras atividades, certo? Mas o que eu quero deixar para vocês? Esses detalhezinhos, olha, não ficou sem falar palestras em quais as áreas. Então, quando a gente faz um esqueleto de alguma coisa, é isso que eu quero que vocês se atentem. Agora eu tenho um esqueleto, como que eu vou preencher esse esqueleto? Eu também ministrava cursos lá na EJ, que tipos de curso? Eu também coordenei projetos lá no CA. Que tipo de projeto? Por exemplo, o CA, às vezes, tem a função de coordenar algumas ações para aproximar, né, os professores dos alunos. Então, vocês podem colocar assim, por exemplo, olha, projeto de envolvimento entre professores e alunos com participação de 95% dos alunos. Por quê? Porque antes, por exemplo, tinha um projeto, mas o pessoal não se engajava, não participava. Então, olha que bacana. Olha que bacana a gente ter uma semana acadêmica online e ter uma oficina desse tipo e ter 30 alunos inscritos numa oficina dessa. Então, qual era a nossa meta? Quantas vagas eu tinha? 35? Nossa, bacana, eu tenho 30 inscritos. Olha que bacana. Então, isso são fatores em que eu posso pensar em como colocar. Olha, então eu executei um projeto e aquilo trouxe uma melhoria para aquela empresa. E às vezes a gente não coloca, a gente fica muito preso na função. E esquece os ganhos, tá? Então, eu tanto posso colocar só a função, como eu posso trazer essa abordagem, desde experiência profissional, quanto em outras atividades, para os ganhos. Então, por exemplo, fiz parte de um projeto de iniciação científica e esse artigo que foi resultado do processo foi publicado num journal. Olha que bacana. Ponto, coloca aqui, olha, iniciação científica, cargo, estudante, estagiário,
sei lá que nome que o coordenador do projeto vai te dar lá. Função, auxiliar na elaboração do desenvolvimento da pesquisa X, tarará, e elaborar artigo tal para publicação. Artigo publicado no journal tal. Aqui em outras atividades, professor, eu não fiz IC, mas eu tenho artigo publicado. Bacana, aqui é o lugar que você colocar. Tá? Então, essas coisas todas fazem diferença. E é por isso que eu falo para vocês, gente, achem alguma coisa para fazer dentro da universidade. Tem muito projeto, tem muita coisa bacana, tem muita atividade. Fiz uma atividade específica para uma disciplina, posso aproveitar essa atividade? Fiz um paper para aquela disciplina, posso aproveitar e tentar publicar? Bacana, vamos tentar fazer isso. Tá? Então, essa é a função do currículo, é ser você de uma forma diferente, é se apresentar, é contar, eu falo que é contar vantagem a seu respeito, sem ser pedante. Não é falar assim, ó, eu sou o cara, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Sabe aquele cara chato que você conhece na festa? Sabe, Vitória, aquele cara chato que você conhece na festa, só fala dele mesmo? Não é isso, mas é que ser aquele cara chato da festa que só fala dele mesmo de maneira diferente, que vai fazer você querer contratar aquele cara. Tá? Então, é com esse objetivo que a gente tem que pensar quando eu estou fazendo um currículo. Então, outras atividades, pode entrar um monte de coisa. Se eu tenho experiência, eu vou separar outras atividades da experiência. Se eu não tenho experiência, eu não vou ter outras atividades. Eu vou levar tudo aqui para lá, para o campo de experiência. Dúvidas aqui, turma? Juliana, eu fiquei com uma. Fala. Você comentou da gente falar de maneira mais, com uma desenvoltura maior, né, da atividade que eu fiz no projeto, que tanto a gente teve de retorno, mas como que eu fujo das frases de efeito daí, então? Não, aí, primeiro, você não vai falar eu fiz, eu coordenei, então já começa por aí, né? Segundo, é tirar aqueles juízos de valor, excelentes habilidades e tal. Não, então, por exemplo, você pode colocar assim, olha, coordenação de um projeto de layout na empresa X, que reverteu em ganhos de produtividade em tantos %. Ficou um pouco mais claro? Ficou sim, obrigado. Tá? Por quê? Porque assim, olha, em vez de vocês colocarem o que é... Porque o objetivo de vocês na EJ não é essa funçãozinha que vocês fazem. Quando eu falo de funçãozinha, gente, não é desmerecendo, não, tá? Mas não é a função dentro da EJ. É o que vocês conseguiram com os projetos que vocês executaram para as outras empresas. É isso que é importante. Né? Então, não é só, eu posso trocar isso daqui pensando assim, olha, quantas crianças nós conseguimos atender aqui e quantas crianças melhoraram a autoestima, quantas crianças relataram abuso sexual e a gente conseguiu atender e acolher. Poderia ser nesse sentido. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Estou na EJ, auxiliei num projeto que foi executado lá na empresa X e aquilo trouxe um ganho para aquela empresa. Então, ao invés de eu falar as funções que eu fazia dentro da EJ, eu vou falar as funções que nós fizemos para aquele projeto e que ganho aquele projeto trouxe para aquela outra empresa. Tá? Então, posso colocar as funções da EJ? Posso, não é problema nenhum. Mas se eu tenho esse ganho, se eu tenho esse diferencial de colocar que eu participei de um determinado projeto, e aquele projeto foi executado dentro de uma empresa, e o cara gostou e teve resultado, e foi positivo, teve ganho de produtividade, teve ganho de market share, de cliente, aumentou o número de clientes, surtiu efeito aquilo que vocês fizeram, parte por esse ponto. Tá? Então, é o diferencial do currículo. Tá? Então, aqui em outras atividades, você fez um intercâmbio, pode entrar aqui. Tá? Quaisquer outros projetos, funções que vocês executem em qualquer outra área da vida de vocês, pode entrar aqui, tá? Desde que vocês sejam objetivos, simples, não vão nos encher linguiça,
tá? Nosso objetivo não é encher linguiça, não é deixar um currículo abarrotado de um monte de coisa que não faz sentido para aquela vaga que eu estou me candidatando, ok? Ó, nome completo, objetivo, formação, experiência, outras atividades. Acabou? Não, lembra que vocês me perguntaram lá em formação se eu poderia colocar determinados cursos? Então, eu vou colocar aqui agora, ó, nosso último tópico. Cursos e conhecimentos. Tá? Então, a última coisa que a gente vai colocar dentro do currículo são os outros cursos e conhecimentos que eu tenho, que não estão diretamente relacionados com a vaga que eu quero. Tá? Então, aqueles que eu tenho de Excel, aqueles que eu tenho de ERP, aqueles que eu tenho de inglês, aqueles que eu tenho de Canva, aqueles que eu tenho, e por aí vai. Tá? De AutoCAD, de... Não importa, os cursos que vocês tiverem, aqui vocês vão colocar. Lembre-se que eu adotei o mesmo formato, o mesmo layout, a mesma estrutura de quando eu coloquei lá na formação. Ó, o curso, onde eu fiz as horas e a data. Professora, eu não tenho quantidade de horas. Não tem problema. Não preciso colocar horas, coloco data, tá? Coloco onde eu fiz e coloco data, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, esse do inglês, né? Um que eu não coloquei horas, por exemplo. Por quê? Porque é um curso longo. Né? Não é um curso que você faz em 120 horas, em 40 horas. É um curso que você faz em anos, tá? Mas qual que é o diferencial aqui? Por exemplo, o certificado. Ah, mas eu não tenho certificado. Não importa. Inglês intermediário, inglês avançado, inglês fluente. Tá? Não importa, vocês vão colocar aqui. Então, aqui vão os demais cursos ou os conhecimentos. Por que conhecimentos? Porque às vezes eu não tenho certificado para aquele curso, tá? Então, é algo que eu sei. Ah, eu sei mexer com o AutoCAD, mas eu aprendi sozinha. Então, não fiz um curso, eu tenho um conhecimento, mas eu não tenho um curso, tá? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, eu, Juliene, eu tenho algum conhecimento de AutoCAD, então eu poderia colocar aqui, ó, mas eu nunca fiz um curso específico. Então, eu poderia colocar AutoCAD autodidata, tá? Ou seja, eu aprendi sozinha a mexer naquilo lá, tá? Então, não é um problema a gente colocar, muito pelo contrário. Tá? O que eu não quero, gente, é que vocês coloquem um monte de coisa para ocupar o espaço inteiro do currículo de vocês e ficar enchendo linguiça, tá? Então, pensem sempre nisso, em serem sinceros, simples e objetivos e atender essa estrutura básica com esses tópicos, né? Então, quaisquer outros cursos que vocês tenham aqui, que vocês julguem importante para aquela função que possa agregar aqui, tá? Diferente de outras atividades, gente, aqui você não vai colocar que você fez o curso de... Vamos pensar, por exemplo, lá na ONG eu fiz um curso específico que a gente chama de capelania, que é para acolher as crianças, é saber como acolher as crianças em situação de abuso infantil. Então, é um curso muito específico, que provavelmente dentro da empresa não é adequado, então não vou colocar esse curso aqui, embora tenha sido um curso longo, um curso que, do meu ponto de vista, para mim, eu, Juliane, foi bom, mas não é um curso que eu vou colocar aqui, é o curso de capelania, tá? Então, é um curso, bacana? Foi, mas agrega aqui no meu currículo? Não. A função executada de coordenar e ministrar, agrega, mas o curso que eu fiz lá, esse específico de capelania, não agrega. Tá? Então, essa diferença que eu quero que vocês vejam para fazer esse currículo ficar redondinho, tá? Bom, então, olha, resumindo, gente, como que ficou o currículo, então, da estagiária Juliene querendo concorrer a essa vaga? Eu sei que deve ter ficado pequenininho, mas só para vocês contemplarem aí, né? Nome completo e dados pessoais, olha aí, ó, lá em cima, do jeitinho que a gente tinha feito, tá lá, olha. Gente, se coube aqui na metade de uma folha, todas essas informações cabem numa folha A4, tá? Então, eu tive aluno que falou assim para mim, professora, mas essas informações não vão caber tudo numa folha só. Coube numa metade. Se tivesse impresso na frente de vocês, estaria visível a leitura? Sim.
Eu sei que está um pouquinho menor, porque o campo, né, aqui na minha tela, eu estou vendo ela expandida, ocupando a tela do computador todo. Eu sei que vocês não estão vendo ela tão expandida, vocês vão ver ela num formatinho, né, um pouco menor, né, mas acredito que ainda estejam conseguindo ler. Gente, todas as informações que estão aqui são aquelas que a gente foi falando no passo a passo, tá? Não é diferente daquilo lá. Então, tem nome completo, dados pessoais, tem objetivo, tem a formação. Olha que eu alterei só na formação, só para vocês verem que eu posso fazer isso. Só na formação aqui, eu coloquei só a graduação e levei os cursos e conhecimentos lá para baixo, tá? Posso fazer diferente? Colocar tudo lá igual nós temos e colocar os demais cursos aqui? Fantástico, posso fazer, tá? Então, é uma opção, desde que agregue no seu currículo. Ficou dúvidas aqui, turma? Juliene, Oi? Tem alguma dica, assim, de letra para ser usada, tamanho? Olha, dado que, assim, ó, primeira coisa, eu estou pensando que nós estamos fazendo um currículo para ser enviado de forma online. Então, gente, pensem que eu quero colocar esse currículo dentro de uma página e depois eu vou salvar essa página em PDF. Então, você não vai mandar um currículo no Word, em outra extensão. Você vai salvar o seu currículo em formato em PDF para anexar no e-mail que você vai enviar para candidatar para aquela vaga. Algumas vagas, alguns sites de emprego, a gente preenche os campos, então não tem muito essa questão da fonte, é do jeito que está lá, né? Porque eles vão abrindo os campos e você já vai preenchendo direto lá no site. Mas se tem espaço para anexar, ou se tem um currículo para se tem um e-mail para anexar o currículo, para anexar um arquivo, tá? Eu sugiro, gente, uma letra simples, que visualmente fique claro aquilo que está sendo escrito. Não inventa, não precisa diferenciar. Aqui, gente, eu coloquei as letrinhas diferentes, cor diferente, para chamar a atenção de vocês, tá? Porque eu sei que o espaço ia ser curto e eu queria que visualmente ficasse tudo visível, tá? Então, vocês podem colocar, por exemplo, tudo preto, não precisa mudar as corzinhas igual eu mudei. Pode deixar evidenciado, né, aquilo para qual você quer chamar a atenção. Então, por exemplo, os tópicos eu coloquei para evidenciar, né? O nome das empresas eu coloquei para evidenciar. E aqui eu coloquei uma letra um pouco mais descontraída. Gente, vocês não pecam por trabalhar com Arial e Times. Não peca, tá? É o de praxe. Ah, professora, mas todo mundo faz. O que tem que ser, nesse caso, tem que ser diferente? Nesse caso, não é a letra, não é a fonte. Então, olha, eu, Juliene, colocaria Juliene Barbosa Ferreira, fonte negrito, Arial 14. Aqueles dados de endereço e mobilidade, eu colocaria fonte 11. E-mail, telefone, celular, eu colocaria fonte 12. Só para ressaltar aquilo que eu acredito que seja mais importante, tá? 14, 11, 12. E depois eu manteria todo mundo em fonte 12. O que eu colocaria menorzinho? O que está entre parênteses. Então, empresa do ramo de exportação, ONG desenvolvimento. Esse eu colocaria entre parênteses, tá? Menorzinho, fonte 10, fonte 11, para não ocupar o espaço que você quer e chamar menos atenção. Chamar atenção naquilo que de fato é importante, tá? Então, não tem, assim, uma letra mais adequada. Mas uma letra que, por exemplo, o número não vai ficar confuso, o número não vai ficar desalinhado, tá? Então, eu falo assim, gente, Arial ou Times, não precisa misturar, não precisa fazer cada espaço de um jeito para chamar atenção, não precisa pôr, não precisa, tá? Então, vocês podem ser bem tranquilos nesse sentido. Certo? Juliane, eu tenho uma dúvida, que muitas vezes eu vejo em sites, eles pedindo uma carta de apresentação. Além do nós vamos falar sobre carta de apresentação agora. Não, beleza. Certo? Justamente isso. Pessoal, aqui no currículo, querem tirar alguma outra dúvida? Em relação à habilitação, eu coloco isso... Em relação a quê? Desculpa, não entendi.
a ter habilitação de carro ou moto, acho interessante. Então, se a vaga pedir habilitação, se tiver lá no perfil da vaga habilitado, você vai colocar aqui, tá? Lá em formação ou em outros cursos e conhecimentos. Habilitação AD. Habilitação AD, não importa, tá? Se pedir no perfil do cargo. Se não pedir, você não vai colocar, ok? Tá, ok. Por quê? Porque, por exemplo, esse de gestão, do jeito que estava lá, não pediu. Mas vamos supor que você esteja se candidatando para uma vaga e aquela vaga lá pede que você seja habilitado A e B, tanto moto quanto carro. Então, você vai colocar, tá? Se não pedir, não coloca. Ok? Então, vai de acordo com a vaga. Pediu, coloca lá em cursos de conhecimentos. Ok? Pessoal, o colega perguntou, não deu para ver quem foi? Quem perguntou sobre carta de apresentação? Fui eu, Matheus. Matheus, olha só. Carta de apresentação é a sacada, tá? Por quê? Porque quando eu mando o e-mail para aquele lugar, olha, então eu estou me candidatando à vaga pelo e-mail. Muitas vagas vão aparecer o e-mail da empresa para você enviar o seu currículo, para você anexar o seu currículo. Então, no corpo do e-mail vai a sua carta de apresentação. Ali é o que vai falar se o cara vai abrir o teu currículo ou não, tá? Gente, pelo amor de Deus, não tem isso. Estou mandando um currículo para uma vaga e coloca assim, ó, segue anexo o meu currículo. Se fosse eu avaliando, nem abria seu currículo. Não ia perder nem tempo, tá? Então, a próxima coisa que a gente vai falar é sobre carta de apresentação, tá? Dado que o perfil agora é diferente daquele de quando eu comecei a minha carreira, de levar o currículo pessoalmente na porta da empresa, era só o currículo, tinha banco de dados de currículo que era lá no Excel por área e tal, por cargo. Hoje é totalmente diferente, o mundo mudou, as coisas mudaram, a gente tem que se adequar. E vocês chegaram numa era boa demais, porque isso facilitou essa mobilidade que a gente tem de poder concorrer a processos distintos em vários lugares, porque agora o meu currículo chega até lá de uma outra maneira, facilita. Mas, ao mesmo tempo, dificulta, porque às vezes eu não faço aquilo da maneira adequada, tá? Então, como que nós podemos fazer para ter essa carta de apresentação que tanto se fala? Eu falo, gente, mas então o que eu vou colocar no corpo desse currículo? Então, o que deve conter na carta de apresentação? 4 coisas, gente, simples assim. 4 coisas devem conter no corpo do seu e-mail, tá? Seu e-mail tem que ser curto, mas essas 4 coisas têm que aparecer. Você tem que fazer uma breve apresentação pessoal. Você tem que falar para qual vaga você deseja participar. Um pouquinho das suas competências e dizer que seu currículo encontra-se anexo, tá? Acalme-se que nós vamos falar por partes, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Pensa você recebendo um e-mail como esse de alguém que está se candidatando a uma determinada vaga. Dá preguiça de ler, não dá, não? Pode ser sincero, gente, não é porque fui eu que fiz, não. Sim, principalmente se ele estiver recebendo vários, né? Você pega em e-mail, gente, vai ser um pouco mais difícil a gente justificar o texto. A gente sabe disso, que manter alinhadinho, né, as margens, a gente sabe que no e-mail isso é mais difícil de fazer, tá? Então, isso aqui é o corpo, não é um anexo. Carta de apresentação não vai anexo, vai no corpo do e-mail, tá? Se eu estou mandando por e-mail, vai no corpo do e-mail, a não ser que a exigência da empresa seja que vá de maneira separada. Mesmo assim, no corpo do e-mail, você vai colocar alguma coisa, tá? Então, esse modelinho que eu coloquei aqui, a gente tem todas aquelas 4 coisas que eu disse lá, tá? Mas de uma maneira que não te desperta para leitura, tá? Não desperta para leitura. Então, eu vou colocar um outro exemplo aqui e veja se já melhorou um pouco. Olha, entre um e outro, entre o seu lado esquerdo e o seu lado direito,
O meu direito é o que está em tópicos, né? Em parágrafos separados. O da direita, ele já te chama atenção. Ele já desperta um pouquinho mais da sua atenção para ler. Mas aí nós vamos falar sobre algumas coisas ainda assim que tem problemas nos dois, tá? Então, olha, uma apresentação pessoal, né? Prezado, se tiver um nome, se tiver um departamento, se tiver empresa, né? Então, prezados senhores da empresa fulano de tal. Meu nome é Juliene, tenho 21 anos, sou graduada em engenharia de produção, ou sou graduanda, ou curso em engenharia de produção, curso em engenharia mecânica, curso em engenharia química, tá? Mostra o seu interesse na vaga. Olha o anterior, gente, como ele enche linguiça. Vi seu anúncio sobre a vaga de assistente no site da CAT, fiquei interessada. Resume. Tenho interesse na sua vaga de estagiário de gestão da qualidade e acredito que possa contribuir com minhas competências e disposição em aprender. Tá? Quais as suas competências? Gente, essas competências eu tirei lá daqueles exemplos, tá? Só para a gente discutir um pouco. Olha as competências que a pessoa coloca. Flexibilidade, capacidade de solucionar problemas, criatividade, negociação, estratégia de vendas e marketing digital fazem parte do meu perfil. Essas competências estão adequadas para essa vaga? O que vocês acham? Acho que não. Não são as competências mais adequadas. Gente, é ruim ter essas competências? Claro que não, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. Só que vamos pensar em algumas competências que possam ser mais adequadas para essa vaga a qual eu estou me candidatando, tá? Então, olha só no de cá. Aqui eu coloquei separado, né? De cá eu coloquei juntinho, mas tem outras competências. Olha, liderança, resolução de conflitos, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva, organização e trabalho em equipe. Destas, quais estariam mais adequadas para essa vaga que a gente está se candidatando na área de gestão da qualidade? Comunicação. Trabalho em equipe. Isso. Problemas. Organização também, eu acho. Isso. Então, pessoal, olha, professora, eu não sei o que é competência, não vai dar tempo aqui da gente falar sobre competência, eu queria que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para a gente falar sobre isso. Infelizmente, nosso tempo é mais curto, é uma oficinazinha, só para dar uma luz para vocês. Mas quem quiser se matricular na disciplina de seminários, tá? Tem algumas vagas ainda na disciplina de seminários, nós vamos falar sobre isso, ok? Mas, hashtag fica a dica, tá? Professora, eu não sei, eu tenho dúvida, eu não sei o que eu vou colocar de competência. Entra na internet e procura lá competências e tenta identificar as competências mais adequadas para aquele cargo. Gente, tirar um pouquinho do seu tempo para preparar o seu currículo, a sua carta de apresentação para aquela vaga, só vai te trazer ganhos. Tá? Ah, perdi meu tempo, fiz aquilo tudo lá. Bom, então talvez outro tenha feito melhor que você e conseguiu a vaga no teu lugar, tá? Mas a gente não perde por isso, a gente só ganha, tá? Então, tenha esse cuidado, tá? Então, aqui eu já coloquei 2 exemplozinhos, tem o que a gente quer, olha, tem a apresentação pessoal, tem a vaga que eu quero me candidatar, tem as competências e tem o último parágrafo falando que o meu currículo encontra-se anexo. 2 sugestões. No anterior, eu coloquei assim, ó, segue em anexo meu currículo para avaliação. E na outra, eu coloquei, segue anexo meu currículo para apreciação. Vocês acham que é diferente, que é a mesma coisa, que tem impacto? Qual que vocês colocariam? Não sei, Juliane, mas não é um pouco, talvez, sei lá, pretencioso colocar apreciação? Quem pensa diferente? Eu acho que apreciação é melhor. Por quê? Deixa mais aberto para o avaliador.
Pessoal, isso é questão conceitual. Lembra que eu falei da ginástica olímpica? Lembra que eu falei que a gente começa com 10 e perde ponto, igual na ginástica olímpica? É diferente. Quando eu sou avaliado, eu te dou nota. Então, eu te dei 8. Quando eu estou apreciando, quer dizer que você já tem nota, você já é bom. E não é ser pretencioso, não, viu? Eu não vi quem falou, mas não é ser pretencioso. É você falar assim, olha, eu me adequo para essa vaga, sem ser pedante, sem ser aquela pessoa chata, sem ser arrogante, tá? Então, aprecia meu currículo e estou aqui à disposição de a gente conversar pessoalmente, tá? E não avaliar. É errado colocar avaliar? Não, professor, não é errado colocar avaliar, tá? Mas em termos didáticos, em termos da área empresarial, pensando mesmo com esse foco da gestão, da área empresarial, a apreciação é melhor, tá? Então, segue o meu currículo para apreciação, ok? Então, mas se eu colocar avaliação, então eles já vão me desclassificar. Não vão te desclassificar, não, tá? Mas é só um comentário para vocês se atentarem aí futuramente, tá? Bom, pessoal, então eu fiz um outro colocando algumas coisas específicas para aquela vaga, tá? Então, ó, bom dia, meu nome é Juliane, tenho 22 anos, sou graduanda em engenharia de produção. Tem interesse na vaga de estágio na área de gestão da qualidade? E uma informação que eu pus aqui, gente, porque aquela vaga está disponível desde setembro, ou seja, ninguém se adequou à vaga ainda. A vaga, até a semana passada, a vaga continuava em aberto. Até sexta-feira da semana passada, a vaga continuava em aberto lá no site, tá? Então, eu tenho interesse nessa vaga, porque você está mostrando assim, olha, a sua vaga está aberta desde tanto tempo e você ainda não encontrou o cara. Eu sou o cara para essa vaga. Eu sou a pessoa para essa vaga, tá? E aí, ao invés de eu colocar só aquelas competências, eu parti para os cursos específicos que poderiam fazer a diferença, tá? Esses cursos poderiam estar lá no currículo, viu, gente? Aí você vai falar assim, professor, esses da senhora não estão lá no seu currículo. Se eu tiver, eu vou colocar lá no currículo, viu, gente? Aqui foi só para dar um exemplo. Em vez de eu colocar, então, as minhas competências daquela maneira, que eu posso colocar daquela maneira, eu posso colocar os cursos. Olha, então eu tenho conhecimento 5S, em Lean, Six Sigma, ciclo PDCA, né? Ou eu posso colocar organização, comunicação assertiva, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, fazem parte do meu perfil, tá? O que eu não quero que vocês coloquem é tudo ao mesmo tempo, para não deixar aquele negócio muito inchado. Então, olha só, cada parágrafozinho aqui do meu e-mail tem 2 linhas. Não mais que isso, gente. Não é encher linguiça. Então, eu tenho 4 parágrafos de 2 linhas. Falei tudo o que eu precisava para aquela pessoa, tá? Então, ela sabe o meu nome, ela sabe o curso que eu estou fazendo, ela sabe qual a vaga a qual eu estou me candidatando, ela já sabe de antemão os conhecimentos ou as competências que eu tenho, e estou falando que o meu currículo está lá anexo para ela apreciar e ver, de fato, aquilo que eu tenho, tá? E aí, professora, mas é e-mail, lá no e-mail já fica a data. Eu sei, mas nós não estamos dizendo que o nome desse e-mail é carta de apresentação? Quando eu estudei, gente, lá em 1900, Guaraná com rolha, nós tínhamos uma disciplina que se chamava, não é a de moral e cívica, eu estou tentando me lembrar o nome da outra disciplina. Não me lembro agora. Mas uma disciplina que nos ensinava a fazer documentos. Então, como fazer uma carta, como preencher um ofício, como preencher... blá. Hoje em dia, perdeu-se isso. A gente não tem lugar algum, um troço que nos ensine a como escrever uma carta, como escrever um ofício, como escrever um memorando. A gente não sabe usar os pronomes de tratamento, excelentíssimo, prezado, a gente não sabe, magnífico. A gente desaprendeu. Hoje a gente deixou de lado
Mas quem está te avaliando são pessoas provavelmente da minha geração, os quarentinha. Os quarentinha passaram por isso. Os quarentinha, então, vão querer que você entenda o que você está fazendo. Tá? Então, assina, no caso aqui, coloca de onde você está falando e data, porque e-mail pode vir de qualquer lugar, tá? Então, atenciosamente, Uberaba, 27 de outubro de 2020, Juliane Barbosa Ferreira, e o telefone. O e-mail ele já tem, que você mandou foi e-mail. Coloca o seu telefone. É errado colocar o e-mail de novo? É errado colocar o LinkedIn? Não, gente. O que vocês tiverem aqui de acesso, de informação, Juliane, o telefone, o e-mail, o LinkedIn, pode colocar ali embaixo, tá? Não peca pelo excesso, só deixa ele arrumadinho no sentido de ter todas essas informações, tá? E deixar claro para qual vaga. Gente, então não faz sentido eu mandar um e-mail falando, encontra-se anexo meu currículo. A pessoa vai falar assim, gente, mas eu pus um anúncio para 4 vagas diferentes. Ou é uma empresa que está abrindo. Gente, está abrindo a Cargill em Bebedouro. Bebedouro, logo aqui, ó, estado de São Paulo, estão contratando. A empresa não abriu ainda, viu? Está abrindo. Dica, tá? Quem for aí da região, tiver interesse em participar, hashtag fica a dica, tá? Não está aberto ainda, tá? Não está aberto ainda, tá? A empresa não está em funcionamento ainda, eles estão abrindo, é planta nova. É planta nova, eles estão... Bebedouro. Bebedouro. Sim, é minha cidade. É que eu queria saber se a senhora já sabe se eles já estão fazendo o processo de contratação. Para algumas áreas eu sei que estão, tá? Por que eu falo? Meu irmão é o que falou conosco, né? Ele que é um dos engenheiros lá, de engenharia de produção, então por isso que eu tô falando, eles vão precisar de outros que não sejam só engenharia de produção, viu, meninos? Da mecânica e da química aí, viu? Principalmente da química, para essa área de controle de qualidade, que lá é específico, de análise, é um negócio bem bacana, tá? É uma unidade de milho e bem legal, tá? Só um adendozinho, viu, gente? Mas para fora, eu acho que eles não abriram um processo seletivo ainda não, tá? Mas eu costumo divulgar aí para os meninos repassarem quando tem vaga, assim, quando eu fico sabendo, aí eu esparramo para vocês aí compartilharem, ok? Pessoal, então, em relação à carta de apresentação, se ela vem no corpo do e-mail, que em geral eu estou mandando um e-mail, ela vai vir no corpo do e-mail, é isso aqui que ela tem que ter. É focado para aquela vaga, não é diferente, e tem que aparecer esses 4 itens obrigatoriamente. Minha apresentação, qual a vaga eu quero, quais as competências ou conhecimentos eu tenho, e que meu currículo segue anexo, tá? E, por último, né, que a gente não coloca lá, mas faz parte da estrutura de uma carta, eu vou colocar de onde eu estou falando e data, tá? E os meus contatos embaixo. Dúvidas, turma? Não. Não? Não, tá tranquilo. Falem agora ou cale-se até a minha disciplina. Gente, brincadeira, mas eu ficaria muito feliz, né, de tê-los como alunos, seja na disciplina de seminários, seja na disciplina de comportamento organizacional, que a gente fala um pouco mais dessa parte de gestão de pessoas, que a gente aprende um pouco mais como... Aí nós vamos aprender o inverso. Como fazer o recrutamento, como fazer a seleção, como fazer avaliação de desempenho dos meus funcionários. Aí você, enquanto gestor, né? Aí eu preparo vocês para serem gestores. Aqui o nosso foco é um pouquinho diferente, né? Então, eu espero revê-los. Meninos das outras engenharias, fiquei muito feliz em tê-los conosco aqui, participando. As disciplinas, geralmente, que eu trabalho são eletivas, então, se tiverem um pouquinho de curiosidade, vontade de participar conosco lá dessas disciplinas da área de gestão, serão muito bem-vindos, tá? Serão muito bem-vindos e ficarei muito feliz em tê-los lá conosco.
Turma, eu agradeço muito de coração o convite, né, que me fizeram para essa oficina. Eu espero ter contribuído um pouquinho com a formação de vocês, pensando em que é esse início, que é o pontapé, que é o meu cartão de visita, e como que eu posso fazer esse cartão de visita ficar com essa carinha mais adequada, né, para atender ao mercado tão exigente e essa concorrência tão grande, né? Então, se eu penso que eu me formei há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, gente, olha que coisa. E então me formei há 20 anos atrás e a concorrência que eu tinha naquele momento era muito menor que a de vocês, porque o número de instituições privadas era muito menor, né? Os cursos tinham um perfil muito diferente, não tinha ainda o curso de engenharia de produção, né? Então, vocês estão ocupando um espaço muito novo, isso é muito positivo, porque vocês já entraram ocupando um espaço, tá? Principalmente porque tem esse ganho voltado para a área de gestão, que às vezes as outras engenharias não focam tanto, tá? Então, isso é muito positivo. Então, por isso que eu falo para vocês, e meninos, se vocês quiserem vir fazer as nossas disciplinas, fiquem à vontade, as disciplinas da área de finanças são bem bacanas de serem feitas também, tá? Então, se vocês quiserem participar, e eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho, agradeço muito, muito obrigada, tenho aí um finalzinho de semana, um restante de férias ainda, que vocês possam descansar e voltar aí com um pique total. Obrigada, gente. Obrigada, Juliane, foi muito bom. A gente não sei se você consegue ver o comentário da... Vou voltar aí agora. A galera agradecendo. Gente, muito obrigada para quem participou. Foi muito proveitoso o minicurso, pelo menos para mim, que estou nessa fase de montar currículo, de preencher de estágio. O que eu ia pedir para vocês é não saírem do grupo do Whats que foi criado, porque vai ter uma pesquisa de satisfação. A gente queria que vocês respondessem para concorrer a bolsas. Então, a gente vai mandar o link da pesquisa por lá. Vai mandar por e-mail também, mas eu acho que por lá fica mais fácil. Então, vocês não saiam, por favor, e respondam a pesquisa, porque depois vai concorrer uma bolsa, tá? Não falem mal da professora Juliane, avalia bem. Gente, brincadeira, olha, agora falando sério, vocês têm que ser sinceros para a gente descobrir onde que a gente erra, onde que a gente peca, para a gente poder melhorar. Se eu faço uma avaliação e não pontuo aquilo que não foi satisfatório, a gente nunca melhora, vai fazer sempre do mesmo jeito, tá? Fica a dica. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau.